Pulsa neste projeto de pesquisa o desejo de investigar. O que podem, o desejo de investigar. O que podem, o desejo de investigar. O que podem as imagens, textos, As imagens pensam? sons. O que podem as Elas imagens. pensam? E O as que palavras? podem as Elas imagens, significam? textos, Elas sons da palpitam? divulgação científica? O que pode a divulgação científica... o que pode a divulgação científica, especialmente quando as imagens e textos não se restringem a explicar as coisas? Pensam, palpitam, sentem, palavras, imagens. Ó grande Deus, ó Mestre Altíssimo. Ó grande Deus, ó Mestre Altíssimo. Palavras e imagens. Conceitos que enrolam e puxam as imagens como se fossem carretéis de linha. Eu admito, não é algo bonito. Eu admito, não é algo bonito. Na invenção da peça, capturar das biotecnologias o dado, de jogo, de determinado, de informação, com uma intensidade de devir. O resultado, uma carta de amor para o futuro. Ó grande Deus, ó Mestre Altíssimo. Ó grande Deus, ó Mestre Altíssimo. Vento que espalha, difunde, divulga, multidão, que é tanto e tantas, que dialogam, interagem, pensam, fazem. Agora, nossa grande poetista do futuro dos humanos, vamos poemar esse futuro. Aonde entra a sua humanidade? Que palavra você levaria para o futuro dos humanos? Que prazer Entre outras, entende? Outra alegria de querer, que prazer, querer, então entre. Lá, entre outras, prazer querer. que paixão, E um contato com o outro inteligente. entre outras, entende? Que paixão, Uma felicidade, que prazer querer. então alegria de querer, que paixão. Espalhar esses dados, pensamentos, ventos, tempos pelos locais escolhidos, em busca de um amor livre das determinações, para um futuro aberto, imprevisível. Essa imagem diz alguma coisa pra você? É como se fosse assim, tipo... É como se fosse uma linha assim, sabe quando é para genética, essas coisas todas? É uma coisa que eu vejo, uma coisa de genética, uma coisa assim que passando de pessoa para pessoa, assim, mas uma mesma linha. Eu acho que esse projeto também ele, assume que as biotecnologias, elas não são só na ciência, o cientista que está lá no laboratório criando, inventando, criando a partir da genética, né? A biotecnologia está em vários espaços da nossa cultura. Ela está na televisão, ela está no comercial de shampoo, quando fala em DNA ativo, ela está na escola, ela está nas revistas, e é algo que está, como a Elise falou, está presente na nossa vida, e é um momento em que a humanidade está tendo essa possibilidade, que antes ela fazia, mas não pela terapia, pela questão genética, de transformar a vida do planeta, de transformar via DNA. É um momento muito único da humanidade que está vivendo
jogo, né? Nem o jogo dos dados que a gente colocou. Quer dizer, a gente está jogando com a vida. Que jogo é esse? O que a gente está querendo transformar? Para onde essa humanidade está criando? O que ela está criando? Para quê? Para quê? O poema toma vida e cria pernas e cria asas, através do sopro do público, e provoca o objeto de sua afeição. Palavras e imagens criam novos sentidos, em um poema gigante, com mais de 40 metros. A cada lance, novas possibilidades. Os animais se dividem em A. Pertencentes ao imperador. B. Embalsamados. C. Domesticados. D. Leitões. E. Sereias. F. Fabulosos. G. Cães em liberdade. H. Incluídos na presente classificação. I. Que se agitam como loucos. J. Inumeráveis. K. Desenhados com um pincel muito fino de pelo de camelo. L. Etc. M. Que acabaram de quebrar a bilha. N. Que de longe parecem moscas. Jorge Luiz Borges. Jogos do acaso num dado momento. Humanos. Vida. Excesso? Existe conhecimento excessivo? Bom. Foi de incerta feita o evento. Quem pode esperar coisa tão sem pés nem cabeça? Eu estava em casa, o arraial sendo de todo tranquilo. Parou-me à porta o tropel. Cheguei à janela. Guimarães Rosa. Uma instalação-evento que explorava a potencialidade das imagens da peça, projetadas em grandes paredes, em tules, em plásticos, em espelhos, chão, teto, mãos, braços, roupas, sombras. Ouça o que ele perguntou. O que eu sei quando crescer? Banco de dados. Acúmulo de dados. Excesso? Existe conhecimento excessivo? Jogos do acaso num dado momento. Ver o invisto? E se não fosse isso, o que seria? Nada disso nem aquilo. Não há regras pré-existentes. Cada lance inventa suas regras. Sombras em movimento. Silhuetas dançantes. Imagens repartidas. Sobreposições. As faces dos dados abriram-se, expandiram-se pelas texturas do espaço. As imagens ganharam imensas dimensões e suaves materialidades. As pessoas foram convidadas pelos objetos. Roupas brancas penduradas na entrada, espelhos para serem manipulados, a misturarem-se às imagens, fazê-las dançar em seus corpos, pulverizá-las em reflexos, em diferentes fragmentos irreconstituíveis.
É uma triste conclusão a de que o mar só é água. O mar é água, água e ilhas, e monstros, e céus, e biotecnologias, e humanos, e culturas, e artes e ciências. O mar é imenso, imensurável, é longínquo, é a presença de lugares e tempos que nunca vimos, que nunca vivemos, mas que, de certa forma, sonhamos e narramos. Renato Oliveira. Que prazer Que, entre outras, entende, então, alegria de querer, que que prazer, querer, então entre, lá, entre outras, prazer querer. que paixão, E um contato com outra inteligência. entre outras, entende, Água, a paixão, uma felicidade, que prazer querer. então, alegria de querer, que entre, Prazer Paixão, entre uma dúvida e tão uma alegria. então, alegria de querer, Querer uma então, felicidade. alegria, querer, entre outras, inteligência, querer, saúde, Querer, uma felicidade. que paixão, entre uma dúvida Que prazer, e tão querer, alegria. carregar, entre outras, Entre outra inteligência. ou então é que prazer, lá, então, alegria, em querer, que entre, amor, tão próximo. E assim, tipo, deixa eu ver se eu consigo fazer direito essa conexão entre isso e curva dramática. Vou começar falando do que seria essa curva dramática. Curva dramática é quando você está contando sua história está indo e ela vai num crescendo, ou história, ou plano, ou sequência, como faz. Tá. Ela vai crescendo, ela vai, tipo, assim, a ação, ela vai se desenrolando, ela vai subindo e crescendo de uma tal forma que beira o suportável. Quando finalmente beira o suportável, tem que haver um ponto de alívio naquela tensão e aí há uma descida. É esse movimento de tensão, alívio, que constrói, que faz com que o movimento audiovisual seja construído. Peraí, gente. É isso. E isso, assim, a gente encontra isso no roteiro, né? E encontra isso na edição também. É isso que faz com que a edição seja bem construída, seja bem costurada. É essa busca por essa tensão e alívio, tanto dentro dos planos como fora dos planos, que constituem o nosso trabalho como editores, certo? E aí, obrigada. E aí, assim, já que eu já mais ou menos delimitei o que seria essa coisa dramática, é mais ou menos parecido com essa concepção da linguagem cinematográfica visual. Vem o roteiro, que é o crescendo, até chegar no ápice de que as palavras estão conectadas com as imagens, e aí vai para a direção, que eu compactuo da ideia de Hitchcock, de dizer que a direção, assim, o set é a coisa mais chata do audiovisual, porque assim, as ideias já estão todas ali concebidas e você vai cristalizá-las. E depois vem a edição, que é a base do roteiro e da direção, é onde roteiro e direção se fundem, né, para que seja finalmente, para que seja entregue ao espectador finalmente aquela obra visual. Essa edição e essas imagens, elas têm que estar pensadas e conectadas de uma forma que não seja um diálogo só entre elas, que haja um diálogo com o espectador também. Tem que haver essa troca, tem que haver assim, tipo, essa atenção, esse momento de que
aquela imagem vai ser cortada e vai chamar a atenção do espectador para aquele corte. Não de uma forma tangível, né? Não que o corte tenha que ser aparente. Isso também é outro problema da edição. Quanto mais contínuo, que a gente estava discutindo com a limitação de continuidade, quanto mais contínuo for, quanto mais verossímil e próximo de um fluxo contínuo de real for a edição, melhor, mais ela está bem feita, melhor ela vai ser compreendida pelo espectador. Porque o corte não pode tirar o espectador daquele pacto que a gente falou na aula passada, né? Do pacto de verossimilhança que a gente faz quando a gente entra na sala escura. O corte tem que ser fluido, que é uma das grandes dicotomias da edição. Ele tem que ser fluido, ele tem que propor a fluidez, apesar de ser uma ruptura. A gente costuma dizer nas escolas de cinema que o editor tem que desaparecer, o editor e o corte, ele tem que desaparecer para que apareça o filme. Então é mais ou menos essa relação assim que o Berton, que o Leandro está falando. Então, para deslindar a máquina, é legal você saber primeiro o cânone clássico, para depois você subverter como fez Godard, né? Aquela que o jump cut não foi inventado por ele, mas foi introduzido seriamente no audiovisual por causa dele, porque ele sabia tanto lidar com o cânone clássico que ele subverteu aquilo. Que eu acho que essa coisa, essa célula da subversão é uma coisa que a gente tem que pensar muito quando a gente for fazer um vídeo nosso. Né? Tipo assim, qual é o pensamento que tem ali dentro daquelas imagens e como eu posso não subverter o pensamento, mas como eu posso adequar dar uma narrativa que seja que dê unidade àquilo, mas que subverta também tudo que a gente pensa sobre a divulgação científica, né? Todo o senso comum, tudo que existe sobre divulgação científica pode ou não ser subvertido por aquilo que a gente está fazendo. Acho que tem 3 performances que nós fizemos dentro de um projeto grande que chama Biotecnologia de Rua. Para quem não conhece, surgiu em 2006, um projeto de popularização da ciência no edital do CNPq. E nós nos propusemos, num subgrupo desse projeto, que era imenso, trabalhar com performances teatrais. E nos interessava trabalhar com os deslocamentos que as biotecnologias têm promovido nos conceitos de vida, de humano e de tempo. Era e trabalhar com múltiplas linguagens. Por isso a gente escolheu performances, instalações, porque a gente queria sair do que já tínhamos aqui, em termos de produção do laboratório de jornalismo, né? Eu trabalho como editora da revista Consciência, então sair do jornalismo e ir em contato com essas outras possibilidades, promover, forçar um encontro com outras pessoas de outras áreas para que a gente pudesse produzir algo novo. Havia nesse grupo inicial um conjunto de pessoas que se debruçam sobre os estudos das ciências humanas relacionadas às biotecnologias. Por isso o interesse nesses deslocamentos. E o projeto teve como temas, dentro das biotecnologias, escolheu alguns assuntos de maior impacto. Clonagem, transgênicos, reprodução assistida, células-tronco. E nesse nosso grupo, a gente se inquieta muito primeiro com a primeira questão, que era a nossa própria proposta. Por que disseminar as biotecnologias, divulgar biotecnologias se elas estão extremamente divulgadas por aí? Essa foi a primeira questão com a qual a gente se deparou. E nós estudamos várias coisas interessantes ligadas aos estudos culturais, aos estudos mais da sociologia da ciência, da filosofia, da educação, atrás de tentar responder um pouco isso e responder então o que faríamos, visto que parecia que já tinha uma invasão das biotecnologias por todos os campos, né, jornais, revistas, cinema, TV, para todo lado. Então, qual seria o nosso papel? Né? E aí a gente foi elegendo algumas possibilidades, entre elas o trabalho a primeira performance, que foi o Vialejo de Imagens, que nós levamos várias imagens para as ruas, imagens mais comuns possíveis, que circulam nas mídias, e 2 performances imitando o realejo, o som de gaita, que remetia à cultura popular, várias coisas assim, não remetia à ciência, de cara. Essas 2 performances entregavam as imagens para as pessoas, ofereciam na rua. E aí tinha o periquito era uma câmera e capturava as reações das pessoas com aquelas imagens. Então essa foi a primeira chegada na rua que nos trouxe com muita força, com muita violência, com muitas imagens
estavam bastante já dadas, bastante, assim, os seus significados estavam já bastante, tipo assim, imagens bastante abstratas, como de uma fecundação, vidro e tal, como é que essas imagens estavam circulando e as pessoas associavam aquela imagem à vida. Então, assim, uma célula e a pessoa dizia, nossa, isso é vida, quando nasce uma criança, e a gente ficava, nossa, né, essa imagem então já está, né, ela tem sido constantemente investida. Por outro lado, tinham imagens como símbolo dos transgênicos que as pessoas não faziam a menor ideia do que era, né? Aquele símbolo que vai nos produtos, né? Como é que é a inserção recente dessa imagem, e mesmo a pouca difusão dela, não se tem muito interesse em difundir aquela imagem, né? Não é isso o objetivo. E aí também como é que as apostas de alguns artistas, que nós escolhemos imagens de artistas, tocavam diretamente na questão da pessoa se identificar com a imagem. Então, a imagem é da Patrícia Piscinin, por exemplo, uma australiana, que produz um monte de seres que são meio humanos e meio animais, né, cuja aproximação com o humano se dá pela pele, pelo tom da pele. Todas as esculturas que ela produz são com pele humana, mas são animais, são humanos. E as pessoas encontraram e falaram, nossa, adorei essa sou eu, essa é... Né? Então, assim, um pouco essas apostas. E também como as pessoas, como os significados já estavam muito colados, né? Uma escada era o DNA, as pessoas começavam a sacar que, embora as performances não tivessem a ver com tecnologia, as imagens tinham. O que a gente começou a pensar, muito depois da performance, é que a gente começou a pensar no que nós estávamos fazendo e que repercussão isso teria para a divulgação científica. Que divulgação é essa que a gente está querendo postar? Que é mais uma divagação, né? Uma divagação das tecnologias com as pessoas. E alguns elementos nos interessavam muito tratar, né? Por exemplo, essa possibilidade de pensar uma divulgação que se abre, né, à participação do público. Mas que participação é essa? Né? Uma divulgação que não se restringe a explorar os conceitos, né? Uma divulgação que não se propõe a trazer as biotecnologias, a expor as biotecnologias como algo que é produzido no laboratório, mas algo que resulta de uma produção, de uma maquinaria que a gente não sabe onde começa e que tem a ver com laboratório, pesquisa, artigo, paper, mas tem a ver também com cinema, com TV, com propaganda, com jornal, com produto de supermercado, produto de pet shop, com o atendimento que a gente tem numa clínica médica, com um monte de coisas. Então, como é que a biotecnologia está na vida, está na cultura, está na rua? Era essa uma das forças que a gente gostaria de trazer com o projeto. Isso parecia ser um jeito da gente ter uma participação pública que não é meramente trazer a fala da pessoa, que é o que o jornalismo faz, por exemplo, né? Você traz, você entrevista alguém, você traz a fala e tal. Então a gente queria escapar alguns modelos, mas também escapar algumas ideias de comunicação e de educação que estão dadas, muitas vezes, pela forma como a gente interage com as imagens. A gente começou a pensar, as próprias imagens nos convidam, nos abrem algumas possibilidades e fecham outras. Né? Elas não são totalmente, né? Muito pelo contrário, elas querem, como a Cecília falou, elas querem que você entre ali. Né? Elas querem que você seja capturado. Talvez uma das ideias nossas fosse exatamente abrir a essa captura que acontecesse por nós. Os pesquisadores serem capturados um pouco por esse contato com o público. Serem capturados por outras possibilidades de pensar a comunicação, a divulgação científica, o impacto disso na sociedade. E, ao mesmo tempo, escapar de algo que é muito frequente quando se trata de divulgação de biotecnologia, que é, principalmente no jornalismo, que é com o que a gente mais trabalha aqui, que é cair, né, ou no endeusamento da coisa, né, então assim, uma propaganda, né, então você recai sobre isso, ou você cai numa crítica, né, então você recai muito no jornalismo na denúncia. Como sair desse jogo? Porque esse jogo do bem e do mal, que até teve uma exposição dentro do projeto que chama Bem Me Quer, Mal Me Quer, essa, ou no máximo, a ambiguidade, né, que marca bem, assim, tem que mostrar os dois pontos, os dois lados da moeda, e a gente começou a se incomodar muito com isso. Então, assim, como é que a gente queria que aqueles dados explodissem em combinações máximas, por isso escolher algumas coisas que nós fizemos. Eu acho que uma das possibilidades que foi aparecendo para a gente, então, foi essa multiplicação que foi acontecendo durante as nossas conversas, durante as próprias produções, as propostas de produções, porque às vezes inviabilizava o que a gente queria e o que era possível a partir dos aparatos técnicos, do dinheiro que nós tínhamos, né? Então agora, para preparar essa apresentação
hoje que eu fui repassando, né, todas essas coisas que nós inventamos, produzimos e conversamos. E algumas coisas começaram a se multiplicar em sentidos, né? Então, essa história do multidão, né? Da uma multidão que é tanto, é um excesso que nos possibilita outros pensamentos para a imagem, com as imagens, a partir das imagens, né? Tentando escapar de traduzir as imagens, tentando escapar de usar as imagens para divulgar. É por isso que a palavra ou o conceito que a gente tenta buscar, ou construir, inventar, é uma divagação, né? Então, com essas danças, com esses sons, e com essas capturas. Uma dessas capturas, que acho que foi mais o contrário, né, o lugar que nos capturou, foi um evento que nós fizemos esse ano, em março, que foi lá na estação Guanabara, que se chamou um nome bem grande, eu não sei decorar. Evento. Biotecnologias e culturas em texturas, vãos, cores, sons, não sei se nessa hora. Alguma coisa assim. Isso. Obrigada, menina. Né? Então, para quem não conhece, não sei se as pessoas todas são habitantes aqui de Campinas, das regiões por aqui, lá esse é o espaço externo, né? É uma montagem que eu fiz e que exatamente apresentar para vocês sempre em olhares outros que escapassem de falar, essa é a Estação Guanabara. Essa é também a Estação Guanabara. Né? Os pensamentos que fazemos dela também é uma Estação Guanabara. Né? Ou outras estações guanabaras que vão se colocando para nós. Então, sempre essa ideia de que as imagens percorrem elas mesmas e nos ajudam a percorrer caminhos outros para escapar dessa coisa assim, essa é a realidade, essa é a divagação ou essa é a divulgação, né? Essa linearidade de concreto, real, fotografia, imagem, portanto, eu percorrendo essa linearidade eu consigo transmitir a outra pessoa que não eu o mesmo pensamento, a mesma produção de conhecimento, a mesma vivência, a mesma experiência. Então, a partir de uma peça de teatro que foi encenada na rua, chamada num dado momento Biotecnologias e Culturas em Jogo, acertei? Sim. A partir dessa peça, das fotografias dessa peça, nós pensamos, bom, se a peça propôs uma conversa entre linguagens, porque essa peça tinha elementos de cultura popular, a roupa, né, então o vestuário, os diálogos vinham ou de trechos da Alice do País das Maravilhas, veio também de um conto de um autor italiano chamado Dino Buzzati. Então, essa mistura, sem aspas, essa mistura que foi feita na peça e a vontade da peça de invadir as ruas, trazendo questões, o que acontece com o futuro do ser humano, o que nós pretendemos para esse futuro, o que significa a ciência e a tecnologia neste futuro. Então, eram conversas lançadas para as pessoas das ruas, né? A partir dessa intervenção que nos marcou muito, nós pensamos nesse evento para divulgar, não a peça em si, mas os acontecimentos da peça. Os sentimentos daquela peça que, de alguma forma, estavam junto com as fotografias. Então, essas fotografias que são projetadas na parede são fotografias da peça. Então, teve a peça, depois tem a fotografia, depois tem as imagens, depois tem as pessoas, e é isso que é tanto, né? Isso que vai sendo multitanto.
Eu estou falando, mas eu acho um pouco perigoso esse termo, porque todo mundo que estuda música para cinema, leitmotiv, mas assim, é uma coisa específica, né? E ele pode se configurar de várias outras maneiras também. Então, começa que tudo vira leitmotiv, né? Aparece personagem tal, tá lá, joga um negócio. Aí começa a ficar também uma coisa muito didática, né? Assim, começa você tomar cuidado para não começar a perder a criatividade da coisa, assim, eu acho que você, na verdade, quebrar um pouco essas barreiras de ok, existem produções, existem técnicas de produção, mas será que tem que seguir? Não, tem que ter um kill sheet, tem que ter um leitmotiv, será que precisa, assim, sendo que os grandes inventores no sentido das artes, assim, são caras que na verdade não seguiam parâmetros já pré-estabelecidos, né? Não tinha o definir de técnica, como compor música para cinema, né? Então, às vezes eu tomo cuidado para falar um pouco disso, porque todo mundo põe isso como o AIS do cinema, assim, o AIS da música para cinema, que é um pouco o que rola, assim, eu acho um pouco, às vezes eu acho meio barato, às vezes eu acho bacana, que rola, por exemplo, em filmes de John Williams e Danny Elfman, entrevistas desse naipe, assim, né? Pega o ET, pega o Indiana Jones, pega o Star Wars, esses filmes todos trazem toda essa bagagem dessa pré-história do filme sonoro, e é que o John Williams, ele, de alguma forma, ele acaba usando bem, assim, às vezes me satura um pouco, assim. Mas, por exemplo, o tema mais famoso de leitmotiv é o Darth Vader, né? E o Star Wars ele é inteiro, ele tem temas musicais melódicos para todos os personagens, então é uma técnica interessante. Então, sei lá, você tem o tema do Anakin e da princesa Amidala, então quando os dois se encontram, já é uma coisa fácil para o compositor pensar o que ele vai, ele pega o tema dos dois e ele apropria um ao outro. Tem na linguagem fotográfica, nesse objeto de fotografia, que me permite pensar os instantes, o tempo, a escola, né, a educação, que talvez outras linguagens não. O que ela tem que faz pensar? E aí, eu acho que na tese eu trabalhei com a fotografia, o acontecimento da fotografia nessa tensão entre a morte e a vida que eu trabalho, entre a ferida e a cicatriz, entre a ideia do devir, do Deleuze, que seria essa possibilidade dela criar uma outra vida, e a ideia dela ter a força de evidência, que é aí que o Barthes fala, dessa força de evidência, de trazer o tempo de volta, né? E o Deleuze vai dizendo da fotografia ter um tempo próprio, que chama de autotemporalização da imagem. A imagem tem um tempo que é dela, que não está relacionado ao tempo que vivido. Ela é futuro, ela é passado, ela é presente, ela não tem só a relação com o passado. E aí a gente inventou uma ideia de que os registros dessa peça seriam transformados numa exposição. E aí era esse desafio mesmo dos pensamentos. Como é que um registro de algo que foi feito num tempo, num espaço contextualizado, num projeto e tal, se transforma numa exposição que não tinha o objetivo de contar o que tinha sido feito na rua, mas tinha o objetivo de criar imagens e com essa força de sensação, imagens sobre a ciência, mas não imagens que quisessem explicar os conceitos da ciência, mas que tivessem mais uma sensação, possibilitassem uma sensação de agrado, de estranhamento, que fosse, com essas imagens ditas cotidianas que estão por aí sobre o DNA, sobre os corpos, as transformações dos corpos pelas biotecnologias, mas não no sentido de explicar o que acontece, ou então de uma relação de opinião, de dizer as biotecnologias estão nos levando para um futuro bom ou ruim, né? Não tinha, o projeto nunca teve esse objetivo de criar possibilitar uma consciência crítica em relação às biotecnologias e nem de explicar o que acontece nos laboratórios, como é que se criam esses corpos. Não ia nenhuma dessas direções. A nossa aposta e desejo era de como é que você, pelas imagens,
sons, também na exposição também chama ideia de som. Você, nos jogos também, você faz pensar sobre essa transformação do mundo que está se dando, sobre essa criação de vida, sobre esse futuro que está se querendo premeditar e controlar pelas biotecnologias, como é que as imagens, os sons, os jogos fazem as pessoas pensar sobre isso. O que está sendo feito? Né? O que é isso? Né? O que pode dizer sobre o ser humano hoje em dia, no momento que a gente já está vivendo todas essas transformações e quase com uma hibridização homem-máquina e outros seres também, né? Como é que a gente pode pensar a criação e o humano dentro disso. Então, aí a gente fica, lógico que a gente fica pensando, criando e fazendo as coisas, mas nossa, mas parece, será que tem ressonância? Sabe que tem ressonância? Tem pessoas pensando ciência, divulgação científica, dentro de uma aposta com as imagens que não seja explicativa, ou que não seja simplesmente de fazer com que as pessoas tenham uma relação crítica com as imagens ou com aqueles objetos que estão nas imagens.